Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre as características da Tragédie lyrique de Lully e que com elas foram criadas a tradição e as técnicas específicas da ópera francesa. Essas características seriam seguidas por todos os compositores franceses por mais de 80 anos. Mas quem foram esses compositores? Hoje vou começar a contar essa história para você. Vamos nessa? No final do século XVII, a França era o único país da Europa que tinha um estilo operístico próprio, a Tragédie lyrique, desenvolvida por Jean-Baptiste Lully. Alguns compositores tentaram, após sua morte, preservar a fórmula criada, mas competir com o estilo de um compositor adorado pelo público se tornou uma tarefa extremamente difícil. Hoje vou falar de Marc-Antoine Charpentier, um dos compositores que se destacaram na época. Esquecido por séculos, Charpentier foi redescoberto no século XX e finalmente elevado a seu devido lugar na vanguarda dos compositores barrocos. Se compararmos as cerca de 450 composições que lhe garantem um lugar especial na história da música sacra francesa, sua produção operística pode parecer modesta. No entanto, David de Jonatas e Mide são suficientes para colocá-lo entre os grandes contribuintes para o desenvolvimento da ópera francesa. Nascido em Paris ou em seus arredores, Charpentier cresceu e foi educado no Quartier Latin. Em meados da década de 1660, esteve em Roma, onde, seguindo a tradição, estudou com Giacomo Carissimi, considerado na época o maior músico da Itália. Retornou à França na posição paradoxal de um músico francês plenamente familiarizado com o estilo italiano e ansioso para acomodá-lo em suas composições, numa época em que Lully estava prestes a criar a Tragédie lyrique. Em 1672, Molière, não podendo mais contar com Lully, recorreu a Charpentier para compor as músicas de suas comédies-ballets. O compositor acabaria sendo o parceiro da última obra-prima de Molière, Les Maladies Imaginaires, de 1673. Durante a quarta apresentação dessa obra, Molière sofreu um colapso no palco e morreu logo depois. Apesar da perda do dramaturgo, Charpentier continuou a compor para a companhia durante 13 anos. Em 1687, o compositor foi contratado pelos jesuítas para a igreja de Saint-Louis, no Marais. Os jesuítas costumavam encenar dramas bíblicos em latim, intercalando os atos desses dramas com interlúdios musicais cantados e dançados. No Liceu Louis-le-Grand, o principal colégio jesuíta de Paris, assim denominado em homenagem a Luís XIV, essas apresentações eram interpretadas por alunos e alcançavam proporções de óperas genuínas. Envolveu a participação de coreógrafos e compositores renomados, atraindo grandes audiências, incluindo membros da família real. Charpentier compôs 2 obras para esse liceu: Seu-Simarte, que teve sua música perdida, e David de Jonatas, de 1688. Os 5 atos de David de Jonatas foram apresentados entre os atos do drama religioso Saul, escrito pelo jesuíta Pierre Chemillard. Saul é falado em latim e David de Jonatas é cantado em francês. Ambos apresentam a mesma história contada sob pontos de vista diferentes e frequentemente contraditórios. Se entrelaçam de tal forma que a ópera apresenta uma reflexão lírica sobre as ações e consequências apresentadas no drama em latim. David de Jonatas representou uma tentativa ousada de oferecer uma alternativa
ao modelo original da Tragédie lyrique de Lully. Essa combinação incomum deu à tragédia bíblica de Charpentier um lugar especial na história da ópera na França. Ela é o único exemplo sobrevivente desse tipo de ópera sacra e apresenta diversos recursos originais do compositor. Destaca-se o prólogo, onde o Rei Sol não é glorificado, sendo feita uma exposição dramática do tema abordado pela ópera. Outros momentos notáveis incluem o monólogo de Jonatas no quarto ato e a cena de morte de Jonatas nos braços de Davi no quinto ato, onde a declamação atinge uma intensidade emocional raramente encontrada no teatro lírico francês. Vamos ouvir um trechinho do quinto ato, onde Davi lamenta a morte de Jonatas. Reparem que Jonatas é interpretado por uma mulher, pois o papel foi escrito para a voz de soprano. Este é um trecho da produção da Ópera Real do Palácio de Versalhes. Vou deixar o link aqui embaixo para você. Davi e Jonatas teve um sucesso duradouro entre os jesuítas, sendo revivido em vários outros colégios. 5 anos depois dessa experiência, Charpentier mostrou o seu domínio sobre a Tragédie lyrique de Lully. Médée foi apresentada no Palais Royal, em Paris, com o libreto de Thomas Corneille, o irmão mais novo do famoso dramaturgo. Teve o prólogo de praxe, enaltecendo o Rei Sol, e 5 atos. A obra apresentou um vigor e uma audácia melódica que faltavam nas óperas de Lully. O grande libretista Thomas Corneille não perdeu tempo com antecedentes. Quando a ação começa, Médéia já sabe que está sendo traída por Jasão. Assim, ao longo dos 5 atos, o compositor dispõe de mais espaço para explorar com extrema ousadia musical a complexidade da personagem Médéia, uma mãe carinhosa e compreensiva, em contraste com uma esposa altiva, magoada e motivada pelo desejo de vingança. A ousadia musical de Charpentier já se evidencia na intensidade do acompanhamento, com uma figura rítmica vigorosamente martelada pelas cordas, presente no primeiro monólogo de Médéia. Os solos de Médéia no terceiro ato foram igualmente ousados, assim como o contraste entre ela e a delicada Creusa. Além disso, destaca-se o dueto de amor e despedida entre Jasão e Creusa, sua noiva agonizante após ter sido envenenada por Médéia. Foi justamente essa ousadia que fez com que Médée não agradasse ao público da época. Estavam muito mais habituados ao estilo mais convencional de Lully. Vamos assistir um trechinho da área, que é o Prix de mon amour, que é o Fruit de mon forfait, apresentada no terceiro ato. Nesse momento, Médéia expressa toda a sua angústia e dor diante das consequências de suas ações e de seu amor por Jasão, refletindo o tom trágico e emocional que permeia toda a ópera.
Belíssima interpretação de Léa Alessandri, não? A música traduz com perfeição toda angústia e dor que é sentida pela personagem. Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir na íntegra. Médée foi a única tragédie lyrique composta por Charpentier. E apesar de sua impressionante qualidade dramática e musical, foi apresentada somente mais uma vez em 1700 na cidade de Lille. Nossa, hoje a história foi longa, não? Mas você já sabe, não é mesmo? Adoro criar um suspense. E o nome do nosso próximo compositor você só vai ficar sabendo no nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre Marc-Antoine Charpentier e sua música, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!